Boa tarde a todos. Novamente nós estamos aqui. Parece que eu estou batendo muito numa mesma tecla. Tudo isso é porque hoje eu vou contar um caso que eu fiquei sabendo na terça-feira, e esse caso me inspirou a falar muito a respeito daquilo que hoje eu vou desenvolver. Então, o nosso pessoal, presta bastante atenção. É de um local que se chama Navegantes, Santa Catarina. E quem trabalha lá em Navegantes é uma senhora maravilhosa. E essa senhora me passou uma experiência. Através dessa experiência, eu me alegrei e fiquei pensando o que será que está acontecendo com o nosso mundo, Aí a história é essa daqui. Provavelmente a gente vai ter o depoimento vivo desta pessoa. Ela recebeu um diagnóstico de câncer no útero. Ao receber, ela, claro, toda assistência médica, e concluiu-se que esse câncer era tão já agressivo e já tinha tomado conta do útero. Todo o médico achou melhor não mexer nem com químio, nem com rádio, e já começar a usar a morfina, porque desta forma evitaria-se a dor e ela morreria. Mas foi dada a ela uma substância que se chama loção aloe corporal, injetando no útero, que na verdade é uma loçãozinha que a gente até usa como cosmética, que é a aloe vera. Eu não sei exatamente o tempo que ela fez uso. Depois de um certo tempo, ela começou a expelir do útero pedaços de um tipo de sangue coagulado. E isso, daí a mãe pensou, bom, como o médico disse que a filha morreria, então a mãe pensou, bom, então o final já está chegando e a minha filha vai morrer. Nisso, não houve mais nenhuma coagulação, nada. Voltou ao médico, ela não tem mais absolutamente nenhum sinal de formação de tumor. Eu fiquei pensando, meu Deus, quando eu falo essas coisas, as pessoas falam assim para mim. Você sabe que você está falando uma coisa muito grave? E eu fico pensando, bom, não sei o que é grave, mas se isso é grave, a verdade é grave, Então eu fico pensando, meu Deus, então a verdade se torna bastante grave. Porém, na medida que a gente vai se aprofundando mais numa energia que nós não enxergamos, mas que existe, é real, é a parte dos subátomos. Eu acho fantástico, na medida que a gente vai se aprofundando na física quântica e na doença, física quântica e na cura. Mas daí eu fico pensando assim também, não é tão distante de nós. Televisão, tá? Se a gente pegar internet, se a gente pegar computador, se nós pegarmos a tomografia computadorizada, o laser, se nós pegarmos tudo o que nós temos hoje, o que nós não tínhamos há 100 anos atrás, essa tecnologia e a descoberta da energia quântica verdadeiramente revolucionou, e coitados de nós que ainda achamos que isso não é importante. Eu estava vendo uma reportagem do tratamento de doenças, inclusive de câncer no Japão, com energia quântica,
E eles têm assim, e mesmo hoje aqui no Brasil, já temos muita coisa, muita aparelhagem, que é a base, é a energia quântica. Mas eu fiquei meditando e pensando como isso pode perfeitamente trabalhar na questão das doenças. Claro, uma energia, a forma como a energia age é invisível, mas é movimento. Então, proteínas do nosso corpo estão numa movimentação intensa. E a proteína do nosso corpo, nessa movimentação, vai criando uma energia enorme. Aí, eu fiquei pensando, meu Deus, se o nosso corpo é uma máquina da produção de energia, tudo que nós comemos, né, é para produzir a energia, nós estamos muito distantes de achar que isso é bobagem, mas isso é seríssimo e isso é real. E nós nos alegramos, na verdade, na medida que nós vamos entendendo como esta energia vai agindo na cura. Muito bom. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que a aloe vera cura? Mas nem todos são curados. A aloe vera, aqueles 200 ativos do aloe vera, esses 200 ativos do aloe vera, é como se fosse a essência. Eu vou usar uma palavra, substrato, que proporciona a estimulação para que a harmonia biológica inicie no nosso corpo. Eu achei incrível quando eu vi uma pessoa que veio aqui e mostrou para mim, ela disse, olha, 10 dias atrás eu não tinha isto daqui. Estou chegando do hospital do câncer e ela me mostrou, já estava formada uma ferida aberta no seio. E ela me disse assim, o médico disse que este tumor é o tumor mais agressivo e que vai crescendo na progressão geométrica. Eu tendo a acreditar que assim é, que a ciência, quem é que pode provar o contrário diante da ciência? Porém, eu acho que é de cada um isso. Eu olhei para ela e perguntei, você tem filhos? Ela disse, tenho 2 filhas, uma de 15 e a outra de 3 anos. Na hora, eu pensei, ela não pode morrer, ela tem que viver. Mas a medicina já está dizendo que ela vai morrer. Eu comecei a explicar, item por item, de cada ativo do aloe vera, como a sinergia entre os ativos do aloe vera atuaria naquele processo de deterioração, de inflamação, de uma agressividade tão grande. Na medida que eu ia explicando, ela prestava muita atenção. Eu percebia que ela não piscava, ela ia absorvendo cada parte do aloe vera que trabalharia no corpo dela. E ela, no final, é claro, como sempre eu gosto de fazer, eu gosto muito, muito mesmo, eu sou incansável quando eu peço para a pessoa se eu tenho licença de orar por ela. E eu uso exatamente a palavra que está no Evangelho. O quero de Jesus, né? Quero ser limpo.
E eu me enchi de fé e orei junto com ela. A forma como ela, o marido e o cunhado entraram aqui, os três eram a figura de pessoas derrotadas. Quando eles se levantaram, eu via um brilho muito grande. Imediatamente eu pensei: mente cria pensamento. Mente possui um poder energético enorme. Se neste momento for criado um pensamento fervoroso que ela estaria curada, a coisa ia acontecer de fato. Isso não ia acontecer na imaginação. E realmente isso aconteceu. Mais ou menos 15 dias depois, ela mandou um zap para nós, onde ela fala da cicatrização, daquela ferida aberta, daquela inflamação. Ela fala sobre a cicatrização. Gente, a aloe vera possui 200 ativos. São substratos que entram biologicamente no nosso corpo, e o nosso corpo, ao receber os 200 ativos, algo extraordinário começa a acontecer. Porém, se a pessoa vem carregada de uma emoção negativa, eu quero firmar bem nestas afirmações. Mente cria energia. Se esta energia criada pela mente começar a configurar em negativismo, começar a configurar em estado mental, emocional de um medo muito grande, existem vários tipos de medo. Existem medos que levam a pessoa a ficar paralisada. A pessoa não consegue nem pensar. Eu já vi uma pessoa que o exame dela estava perfeito em relação ao crescimento tumoral. Ela não tinha mais nada. O médico disse que com certeza o tumor voltaria e que ela morreria caso ela não fizesse todos os tratamentos protocolados. Ela chegou na casa dela, entrou dentro do cobertor, começou a chorar, morrendo de medo, e não havia mais quem tirasse isso da cabeça dela. A gente vê isso acontecer. A aloe vera tem 200 ativos. 200 ativos conseguem realmente trabalhar biologicamente. Mas o corpo da pessoa, ao formatar pensamento negativo, pensamento de impotência, tipo de pensamento assim: tantos já morreram, eu também vou morrer, não vai ter chance para mim. Claro, cada vez que ela acreditar que este pensamento é que vai fazer com que o resto da vida dela será assim, acontecerá dessa forma. Eu sempre digo para as pessoas: por favor, saiba exatamente cada substrato do aloe vera. Dentro do teu corpo tem a possibilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Mas se você não mudar o seu pensamento, vai ser complicado. Complicado por quê? Porque ela vai formar um condicionamento contra ela. Eu comecei a pensar: indústria farmacêutica. Eu não sei se há necessidade de tanto
tantos medicamentos com tantos efeitos colaterais? Eu não sei também se há tanta necessidade dessa agressividade. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que hoje baseia-se em normas hipotéticas? Quer ver uma coisa? Eu comecei a ver. Eu olho para a televisão e a televisão diz assim, olha, já este ano morreram 200 pessoas com febre amarela. Olha, existem vacinas. Como nas escolas, as crianças que não tiverem a vacina feita depois dos 9 anos para papiloma vírus, não pode se matricular. As mães me falam, mas o que é isso? Gente, eu não sei até onde é que a política do terror, do medo, vai continuar exercendo hipoteticamente. Hipótese não é confirmação, são apenas hipóteses. Aí vai se criando uma quantidade de preocupações, até começa a acontecer distúrbios. Eu acho que está na hora de nós mudarmos, de nós confiarmos que nós temos dentro de nós capacidade de vencer todas as dificuldades. E vou contar mais uma coisa. Mais ou menos há uns 30 anos, este laboratório estava quebrado. O laboratório estava quebrado. Várias situações, situações terríveis, que eu nunca imaginei que pudesse haver pessoas puxando tapete, que houvesse funcionários que traindo o trabalho. Eu não sabia que tudo isso pudesse existir num ambiente de trabalho. Isso existiu. Mas, não sei por que razão, eu não sabia o que era falência. Eu ficava pensando, eu perguntava para o meu marido, eu falava, como que é falência? Daí ele me explicou. Falência é assim, quando você não tem mais nome, quando você não tem mais produto, quando você perde todo o crédito no banco, você não tem mais cheque, você não tem mais nada e você não pode continuar. Eu olhava para a situação e eu pensava, mas eu não morri, não estou morta. E os meus produtos também não estão mortos. Mas então vamos continuar trabalhando com aquilo que a gente tem. Na medida que eu pensava, que maravilha! Hoje eu morava numa casa mais ou menos de 350 metros quadrados. Eu perdi a casa, tudo em função disso para pagar a dívida. E nós fomos num apartamento pequenininho. Esse barulho, né? Mas Deus está aqui. E nesse apartamento pequenininho, eu pensava, ai que gostoso, eu não tenho tanto trabalho, eu consigo fazer tudo sozinha nesse apartamento pequenininho, eu limpo, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu trabalho. Daí eu falava para o meu marido, escuta, mas falência não é tão ruim não. Porque a gente consegue viver e no ambiente pequenininho a gente encontra mais com as pessoas. Eu encontrava toda hora com os meus filhos, com os amigos dos meus filhos e eu achava maravilhoso. Esse pensamento de achar tudo maravilhoso, eu não tinha ideia ainda que eu estava mergulhada em pensamentos bons, em pensamentos positivos. E eu não enxergava a coisa como terror. Eu conseguia enxergar a coisa como uma coisa muito boa.
Gente, em menos de um ano, o laboratório se levantou. E a partir daquele momento, eu pensei, você sabe, a coisa mais importante que você não pode perder jamais, tá? É esse formador de pensamento, de energia positiva. Por favor, tudo que falarem para você, que não tem mais jeito, creia, creia. Hoje eu sou uma mulher convicta que Deus é Deus, que a fé é o maior poder e que eu posso sim, biologicamente, fisiologicamente, eu posso trabalhar com os 200 ativos, mas se eu não acrescentar aquilo que o meu pensamento, que a minha mente pode construir, com certeza eu nunca vou vencer. Mas se eu conseguir transformar, que a minha mente produza todos os instantes uma energia de amor, de fé, de certeza na promessa que Deus tem para nós, a promessa de vida em abundância, a promessa da cura, a certeza que você tem. E aí eu comecei a ver a necessidade de ir batendo nessa tecla. Quando vocês verem o óxido nítrico, que é formada através da L-arginina, da L-serina, enzimas presentes no aloe vera, óxido nítrico trabalhando para ir eliminando biologicamente, vai eliminando, gente, os radicais livres que são produzidos pela preocupação, pelo estresse. Daí para frente, a gente está fazendo um trabalho imenso aqui no laboratório para podermos alcançar você que está trabalhando conosco, nosso distribuidor. Não fique olhando quanto você vai ganhar, quantas pessoas vão comprar de você. Olha para aquela pessoa e comece a ver o quanto você pode fazer por essas pessoas que estão sofrendo tanto. Você tem conhecimento, você pode fazer por ela. Você pode orar por ela, você pode falar do nosso Deus maior de tudo, você pode falar uma palavra de fé, você pode dizer, maior é aquele que está em você, você pode dizer que o câncer é tão bobo, não sabe fazer nada, o câncer só sabe crescer. Por que você tem medo desse bobão que está crescendo dentro de você? Você tem força sim. Una a tua força junto com esta pessoa que está sofrendo e faça a diferença na vida delas. É isso que nós estamos fazendo aqui no Laboratório Torro. Nós não estamos falando de milagres, estamos falando da possibilidade que está dentro dela e que pode fazer isso sim. E você, nosso distribuidor, não deixe de fazer isso. Sabe por quê? Porque ou tornamos uma parte da corrente que mergulha nesse mundo perverso de traição, de corrupção, de mentira. E na hora que eu vejo uma mentira, sabe o que eu consigo ver, gente? Meus queridos, amados distribuidores, mentira, gente, é tão fraca. A mentira não tem poder nenhum. Não deixe as mentiras do mundo ser maior que o nosso Deus. Não deixe, gente. Faça o melhor que você pode. A recompensa, eu não sei se você espera a recompensa financeira. Com certeza, eu não tenho dúvidas, se você buscar
as coisas do reino de Deus e a tua justiça, num determinado momento, as coisas do reino de Deus virá na tua vida de um jeito tão abundante, não vai ter perda, você sempre vai ganhar. Acredite nisso que eu estou falando, porque aquilo que eu estou falando, eu só digo isso com tanta certeza, porque eu vivo diariamente esse milagre acontecer. Então você, nosso distribuidor, eu quero que você leia um livro, é do Bruce Lipton, é a Biologia da Crença, para você inteirar de forma científica o poder da crença na biologia. Porque a aloe vera, você já sabe o que faz, você já experimenta, mas quando você acrescentar alguma coisa a mais, estou trabalhando sim também com as florais, para ir trabalhando com a emoção do medo, com a emoção da desesperança. E a coisa toda começa a acontecer. Meus amados, meus queridos, vocês são os nossos parceiros. No lugar onde você está, faça a diferença, faz. É a energia que nós mandamos para vocês aqui da Torre, com muito amor, através de pessoas que estão contactando. É a Tânia, é a Dai. Não contei para vocês que a nossa amada Deli se aposentou, está cuidando da mãezinha dela, fazendo um trabalho perfeito como filha. Então as coisas estão acontecendo, maravilhas estão se sucedendo, e tomara, eu faço votos que você seja mais uma que esteja expandindo, mudando este mundo. Não é fácil, a gente sabe, mas maior é aquele que está em nós, que está em você. Não caia nesse engodo de achar que tudo vai dar errado. Você, Maniba, querida, você para nós é um exemplo. Faça bonito aí, Manibinha, tá? Um beijo para você. Vocês do Rio Grande do Sul, vocês de Santa Catarina, Delmar, querido, que está também sofrendo com a picada da aranha marrom. Graças a Deus tem uma aloe vera e a gente está junto com você. Você do Rio de Janeiro, Matilde, você lá do Belém do Pará, vocês do Brasil todo, meus queridos, faça a diferença. Nós estamos aqui junto com vocês, firmes, fortes, e não deixe a peteca cair. Você vai fazer a diferença. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muita saudade. Tchau, tchau.